Finalmente chegamos a outubro, mês de Halloween, um dos meses que eu mais gosto, se não for o melhor mês, e aquele mês de muitas leituras, de muitos filmes, de séries, tudo voltado pro terror. E aqui no canal eu costumo também trazer algumas dicas pra você e também alguns vídeos de curiosidade, de terror. Você já deve ter visto aí que já saíram alguns vídeos já pra gente entrar nesse clima de Halloween, que é o que eu mais gosto. E aí nesse vídeo eu vou trazer pra você uma lista de leituras que eu já fiz no Halloween. Tem livros do Halloween do ano passado e tem livros do Halloween do, acho que ano retrasado, 2023 e 2024. Então foi livros que deram certo pra mim, que me trouxeram uma vibe, que foi uma experiência muito boa, que eu quero trazer pra você, porque às vezes você não leu ainda. Tenho certeza que algum desses você já leu, mas pode ter certeza que pelo menos um desses você não leu ainda. E já vamos começar com um nacional, eu já comentei dele algumas vezes aqui no canal, que é Verdadeiras Histórias de Sangue, que é o VHS do César Bravo. Esse livro já virou uma trilogia, começou com esse aqui, ano passado saiu o terceiro. É uma história nacional de terror muito legal, que lembra um pouco coisas dos anos 90, anos 2000, e aqui é um terror que acontece em uma cidade pequena, lá de Três Rios. E aí são livros com histórias de terror que acontecem nessa cidade pequena, né, que envolve também um grupo de pessoas ali, um rapaz que trabalha em locadora, e as coisas começam a acontecer a partir daquela locadora ali. Aí eu já até comentei em algum vídeo meu que eu já trabalhei em locadora, e aí eu super me identifiquei com os personagens aqui, com a história. Me fez lembrar muito da minha época, que eu trabalhava lá e que eu só assistia filmes de terror. São 18 contos aqui de terror que envolvem aí essas histórias, porque o rapaz que trabalha nessa locadora, ele acaba encontrando fitas VHS com imagens estranhas, com imagens sinistras. Então deixa a gente mergulhar bastante, porque o César Bravo ele foi bem cuidadoso em trazer alguns elementos sobrenaturais, alguns elementos de terror que eu gostei bastante, porque às vezes eu leio algumas histórias, alguns livros de terror e o autor não me convence muito, e aqui eu consegui mergulhar bastante, consegui entrar na onda, na proposta do César Bravo, que valeu super a pena. O segundo foi minha última leitura do Rafael Montes, que é O Vilarejo, mais um livro nacional para você que gosta, que você quer conhecer também histórias de autores nacionais. O Vilarejo é uma boa pedida, embora não aconteça no Brasil. Acontece, acho que num lugar fictício, mas é um lugar que tem neve, é um lugar tipo um vilarejo mesmo. E aqui é um livro bem pequenininho que, se você se dedicar, você lê assim numa tarde ou numa noite que você estiver sem sono. Eu gostei bastante. Cada conto, porque é um livro dividido em contos, né? E aí cada conto é a história de um personagem, de um habitante ali daquele vilarejo. Então são vários casos que eles se amarram, que eles se entrelaçam ali para contar uma história inteira sobre o vilarejo, o que eu achei excelente. Eu adoro histórias assim, que tem os crossovers dentro da própria história, um encontro entra no outro. Os capítulos têm nomes, né? Cada capítulo tem um nome de uma entidade. E se tratando de Rafael Montes, ele não mede a mão, né, para escrever uma coisa mais de terror, mais macabra. Então, se você não tem estômago, se você não curte muito, tenta escolher outro livro aqui da minha lista que eu vou te passar, tá? Esse aqui, pra mim, é um dos melhores livros do Rafael, embora seja um livro assim bem pequenininho, cheio de ilustrações, mas que é uma leitura que vale a pena. Quando se trata de Halloween, eu tenho que bater na mesma tecla, porque eu não posso deixar de falar de Frankenstein, que foi uma leitura que eu sempre me pergunto por que eu demorei tanto para ler, para experimentar essa leitura. Porque antes, quando eu conheci, né, eu sabia que tinha vários livros do Frankenstein, e aí eu tinha até visto essa edição da Dark Side, e eu ficava meio assim, que eu ficava, não sei, é clássico, não sei se é um livro que é a minha vibe, eu achava que era um livro mais arrastado, uma história que não ia me agradar tanto. E calhou que me surpreendeu muito. Foi uma época que eu já tinha praticamente acabado de ler a Metamorfose, que já tinha me deixado movido um pouco, mexido com a história. E aí eu fui ler Frankenstein, porque ano passado a gente tinha uma lista de leituras de clássicos do horror lá no Clube do Livro, então esse aqui era um deles. E assim como a Metamorfose, o Frankenstein também me mexeu assim de alguma forma, porque ele não é só uma coisa gótica, uma coisa que leva você pro lado mórbido, mas ele também tem um drama, ele tem uma coisa
que faz você ficar refletindo sobre questões da vida ali. Então, assim, me surpreendeu bastante essa leitura e é uma leitura que eu indico para todo mundo hoje em dia. Eu devia ter lido antes, então eu indico para todo mundo não hesitar, porque a escrita, pelo menos essa edição do Darkseid, para mim super funcionou, foi uma maravilha. O outro que eu li no Halloween do ano passado é A Floresta dos Suicidas, de Jeremy Bates. Aqui, neste livro, conta a história daquela floresta que tem no Japão, que é uma floresta muito famosa por ser sombria, por ser assombrada, por ser macabra, por meio que prender as pessoas lá, várias pessoas serem encontradas sem vida, e por ser lugar também de pessoas que vão lá para cometer esse tipo de coisa. Então é uma floresta que tem essa história lá, é turística, tem gente que vai lá para conhecer esse lugar da melhor forma, né? Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal com todos os detalhes, falando um pouco dessa leitura e também trazendo curiosidades sobre a floresta, vários relatos do que acontece lá de verdade. Se você tiver interesse, você clica aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já aqui não é um livro documental, não é um livro de não ficção, é uma ficção baseada ali nessa floresta. Então é um grupo de amigos que vão lá para aquele lugar e aí eles ficam presos na floresta. Na verdade, eles queriam ir escalar o Monte Fuji e acabou que eles mudaram o rumo da viagem deles, coisas começaram a dar errado e eles acabaram ficando nessa floresta aqui. E aí, são 4 amigos, se eu não me engano, 4 ou 5 amigos. E aí eles entram nessa floresta e coisas perturbadoras começam a surgir e entrar na mente deles, eles começam a se desentender, eles começam a presenciar coisas, encontrar coisas medonhas nessa floresta. Então, se você gosta de histórias assim, que envolvem coisas da natureza, é uma boa para você também. O próximo você vai falar assim, poxa Richard, mas que indicação tão óbvia. É verdade, mas eu vi aqui no vídeo, eu vi aqui no canal, muitas pessoas comentaram, até nos vídeos anteriores, que falaram que nunca leu esse livro, que tem vontade de ler, mas tem medo. Então eu venho falar sobre ele, sobre o próprio Exorcista que eu li no ano passado, eu acho que foi no Halloween do ano passado. E foi uma experiência também boa, gostei sim, foi um livro que mergulhei bastante. Ele é tão bom quanto o livro, tão assustador quanto o livro, até um pouco mais, porque aqui, o livro não é um filme, até porque aqui o autor, ele tem menos pudor para descrever algumas coisas e colocar frases dos personagens. Então, se você já assistiu o filme, se você acha que o filme é pesado, grotesco, sem censura, sem limites, o livro é um pouco mais, tá? Então, se você não gosta, vai com calma, escolhe outro livro aqui. Mas se você não se importa, se você tem interesse em conhecer a história do Exorcista, pra mim super funcionou, gostei, foi uma leitura facílima. Acho que eu li em pouquíssimo tempo e eu fiquei constrangido com algumas coisas, porque como tem muita coisa de heresia, como tem muitas coisas que desafiam ali o catolicismo, né, me gerou um certo constrangimento, mas se você não se importa, tá aqui. Eu tinha que falar sobre esse livro porque é um clássico do Halloween, mais clássico do Halloween de todos aqui, e que foi uma porta que se abriu para os clássicos góticos, trevosos que eu experimentei lá no Halloween de 2023, que foi um livro muito marcante para mim, é Drácula, e é óbvio que eu ia falar para você. Mas Richard, você sempre fala desse livro no seu canal. Sim, gente, eu vou panfletar sempre que eu puder, porque é outro livro assim como Frankenstein que eu fiquei, não vou ler, e quando eu li, eu fiquei muito mergulhado na história, eu gostei muito da escrita. Embora seja esse tijolão aqui, não é tão complicado de ler, não é tão enrolado. Essa edição da Darkseid eu gosto, porque a história ela é escrita em forma de cartas, né? Então os capítulos têm cartas dos personagens, um enviando para o outro, comentando relatos de coisas que estavam acontecendo. Então a forma que é escrita aqui eu gosto bastante. Essa capa aqui é uma réplica da capa original do livro do Bram Stoker, que era assim. Enfim, voltando à história, experimentei isso numa época muito sombria da minha vida, uma leitura que foi muito sombria, e aí eu ficava pensando assim, gente, será que eu tô escolhendo certo esse livro para eu ler nesse momento complicado da minha vida? Esse livro aqui foi uma certa companhia para mim nas noites, nas madrugadas,
dessas leituras que eu tinha nessa época difícil. E eu acabei mergulhando bastante, embora seja bastante sombrio, mórbido, gótico, você acaba se aproximando muito dos personagens. E como eu disse que são várias cartas, né, é muita fofoca. É uma história que tem muita fofoca, você fica sabendo da vida de um monte de gente. Isso é muito legal também. E tem a parte do próprio Drácula, que acabou desmistificando um pouco na minha cabeça do Drácula daquele filme, que é um filme famoso aí que tem dos anos 90, se não me engano, que é muito diferente a história, muito diferente. Para finalizar, eu tenho um livro com vários contos ótimos para o Halloween e que foi ótimo para mim na época que saiu a série A Queda da Casa de Usher da Netflix, que são os contos do Edgar Allan Poe. É mais um livro da Dark Side, mas você pode encontrar outras edições aí, mas existem contos que são muito assim, específicos de Halloween que você tem que experimentar. Embora você talvez não queira ler todos os contos, mas experimente pelo menos algum desses aqui que você vai gostar bastante. Tem o conto do Corvo, tem do Gato Preto. Para quem já leu Edgar Allan Poe sabe do que eu tô falando, né? Ele é um cara que ele também não tinha muito pudor em escrever coisas sobrenaturais, coisas com um ar meio gótico, meio melancólico. Então você consegue mergulhar bastante até com os detalhes, com as propostas e com as alucinações que ele escreve aqui, e que vale a pena também, tá? Todos esses valem a pena a leitura. Eu escolhi assim com muito cuidado, com muito carinho, para você aí que talvez você não tenha lido nenhum desses. É uma grande de uma dica aqui, e aí eu fiquei muito na dúvida, eu falei, putz, eu vou falar sobre livros que eu sempre falo no canal, mas não, eu acho que aqui é um momento específico, um momento especial para pessoas que estão procurando leituras aí para ler no Halloween, que talvez não tenham conhecido nenhum. Agora eu quero saber de você, qual desses aqui você ainda não leu, qual desses você tem interesse em ler, e também dá sua dica aí de qual livro você me indicaria para ler nesse Halloween, que eu super aceito ideias e sugestões dos meus inscritos, beleza? Vem mais vídeos aí com temáticas de Halloween, então fique atento. Inclusive tem um vídeo que eu gravei sobre Ed Gein, a série da Netflix que sai agora em outubro, e é um vídeo completíssimo. Eu li o livro do Ed Gein, da Dark Side, e eu senti muita vontade de gravar o vídeo para falar sobre ele, então vai lá, corre lá, dá o like, me ajuda. Como não é um estilo de livro que eu gravo aqui no canal, não teve um engajamento muito bom, mas eu conto com a sua ajuda também, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!